esses seres que aparecem, que vão em banda, por exemplo, né, que vão, que os corpos das pessoas que entram no espiritismo também, tu acha que que podem ser os mesmos? Porque eu assisti também, pouco tempo atrás, um vídeo de um cara assim, que estava ligado tanto na ufologia quanto assim, essas religiões assim, afro-brasileiras e tal. E ele estava dizendo que que ultimamente esses seres que estão entrando, né, que entram tipo na Umbanda, por exemplo, tá assim, o título inclusive é assim, Amazofia e Umbanda e tal. E aí ele comenta assim que os seres que incorporavam nas pessoas estavam dizendo que na verdade eram eles, que eles eram extraterrestres, que eram eles que incorporavam nos médiuns. Só que eles falavam que era um espírito encarnado de pessoas que faleceram, tal. Eu, assim, pessoalmente nunca acreditei que aqueles seres lá são de índios, são de preto velho, são de caboclo, né? Então, na tua opinião, assim, pelo que você sabe, com esse contato que você tem, né? Entendi. Bem, eu acho que eles atuam, sim, né? Sem problema algum. A questão é que, assim, muitas das vezes, nesses locais, eles não podem aparecer como eles são, né? Isso geraria uma incoerência nas crenças das pessoas, né? Então, de repente as pessoas não entenderem isso, eles têm que modificar a forma deles para ter uma aparência aceitável dentro daquele meio, né? E isso vale para todas as linhas religiosas, espirituais, por aí vai, né? Então pode ter um ser estelar que ele tem uma forma não humana e, enfim, dentro da linha do espiritismo, Kardec, ele aparecer de uma forma. Na Umbanda, Candomblé aparecer de outra, né? Uma pessoa lá da Igreja Católica está pedindo por um anjo, ele vai e aparece de uma outra forma. Isso acontece realmente, né? Enfim, muitas vezes eles querem apenas ajudar, mas eles entendem as crenças das pessoas, né? Então é preferível ele moldar a aparência dele para a pessoa conseguir ter uma abertura espiritual do que simplesmente esperar até que a pessoa tenha alguma maturidade, né, sobre isso, né? Então eu acredito que sim, muitos seres estelares, humanos ou não, atuam em diferentes frequências, em diferentes grupos, diferentes linhas espirituais, ajudando sim, né? Eu acredito que no início, né, de tudo, né, como você mencionou, né, tanto as linhas mais xamânicas, seja do Brasil, da América do Norte, ou até mesmo a linha africana que trabalha com os orixás, acredito que anos e anos atrás, nas origens, né, de tudo isso, não necessariamente eram seres, digamos assim, extraterrestres modificando a forma deles, né? Muitas das vezes, né, por exemplo, na linha indígena, na linha xamânica, né, as próprias pessoas que eram de uma determinada tribo, quando desencarnam, muitas das vezes continuam amparando a mesma tribo, né? Então eles atuam como amparadores, trabalham em processos de cura e por aí vai, né? Então nesses agrupamentos onde as pessoas tinham uma alta consciência, mesmo após o desencarne de pessoas da tribo deles, eles continuavam captando, interagindo com esses seres, né? E eles ajudavam. Então, quer dizer, permanecia o mesmo grupo ali de alma, ajudando, colaborando uns com os outros, né? E é claro que o início de tudo isso, né, de fato estelar, né? Porque, enfim, todas essas frequências, né, na Terra nunca surgiu nada aqui no planeta Terra, né? Tudo veio a nível estelar, né? Então, quer dizer, todas essas culturas, mesmo xamânicas, indígenas, eles têm esse conhecimento estelar, né? Eles falam que os antepassados deles vieram das estrelas, né? Então eles têm essa percepção clara. Então, em algum momento, tudo isso surgiu a partir da conexão e interação, enfim, de seres estelares aqui no plano da Terra. As coisas acontecem na medida em que você dá abertura para elas acontecerem, né? Então, a gente está falando aqui em contato com seres interdimensionais, seres extraterrestres, o que for. Eu acho que às vezes existe um processo, né, que você passa, né? Como você está assim, se a pessoa ela aceita determinadas ideias, de repente ela é mais provável a isso. Ou se ela refuta determinadas ideias, de repente ela não lidaria bem com essas questões, né? Então, a partir disso, né, a partir, né, como disse, né, do sistema de crenças de cada um, favorece uma aproximação ou não, né? Então, eu acredito que à medida que você busca, né, se esclarecer cada vez mais, aprender e se desenvolver,
facilita uma aproximação desses seres, caso você também tenha interesse nesse tipo de coisa, né? Agora, se você ainda tem aquele medo, aquele receio, né, nenhuma hierarquia de luz estelar vai aparecer para você para te causar um desconforto, né? Fazer com que você fique sem dormir pensando naquilo. Não, ele vai deixar o tempo rolar e na medida do teu desenvolvimento, na medida das coisas que você for aprendendo ao longo da tua vida, né? Pode ser que mais para frente eles apareçam. Né? Então, mais ou menos isso. Entendeu? E assim, é aquela história, né? Imagina, que você falou, né? Cara, existem seres extraterrestres, alguns podem ser, são também filhos de Deus e tudo mais, né? Imagina, antes de conhecerem a América, né? As pessoas viviam ali, para elas tinham mar e nada mais, né? Só conheciam o continente delas. Até que elas chegaram num ponto, né, de evolução, onde conseguiram navegar para outros continentes e descobriram que existia, né, vida fora daquela ilha delas, né? Inclusive seres diferentes, índios e por aí vai, né? Então, quer dizer, a história de formação do Brasil, né? Então, quer dizer, as pessoas tinham uma ideia muito limitada na época e, conforme tiveram contato com um outro continente, com outros tipos de seres, viram que existia muito além do que eles imaginavam, né? A questão estelar é a mesma, né? A gente vive aqui no nosso planeta, tal, a gente acha que é tudo isso, tal, somos, né, o centro do universo, mas quando a gente chegar num ponto, né, de maturidade, que a gente passar a fazer viagens interdimensionais, né, viagens estelares, tal, a gente vai começar a lidar com outros tipos de seres, e, enfim, a gente vai perceber que é a mesma coisa, né? A gente estava vivendo numa ilha pequena, quando na verdade existe algo muito maior para a gente descobrir. E tudo isso faz parte da unidade, faz parte do todo, da fonte universal, Deus, o que você quiser nominar, né? Porque, enfim, tudo é a mesma criação. E até mesmo os seres negativos, os seres, né, do mal, como as pessoas chamam, também é uma criação, né, divina, né? Na verdade, Sim. as trevas, ela é uma distância da luz, né? A luz é tudo que existe, né? A pessoa que vive nas sombras é porque ela se distanciou da luz a ponto de esquecer sobre ela, né? A ponto de não interagir com a luz, né? Mas, na verdade, é o único caminho, né? A luz é só o que existe. As sombras é a distância dela. Então, eu queria aproveitar para te fazer uma série. Eu vou te fazer umas 3 perguntas, desculpe, mas estão todas ligadas. Valeu. E são perguntas que o pessoal faz o tempo todo, eu queria a tua posição. Primeiro é o seguinte, você fala do comandante Quata, né? Por que se tem essas determinações, essas patentes da Marinha e da Aeronáutica no comando estelar? E segundo, o tal do Astasha existe? E terceiro, o que você me diz da nave Nova Jerusalém? Tá. Bem, respondendo a última, nave Nova Jerusalém, eu nunca ouvi falar, então não conheço realmente. Depois, se tiver alguma fonte, qualquer coisa, tu me passa, eu dou uma olhada sobre isso. Assim, de uma certa forma, eu percebo uma cultura militar a nível estelar. Eu percebo isso muito claramente. Né? Então, é normal que eles utilizem, para mim, essas patentes, né? Porque, enfim, eu percebo que segue uma certa linha isso, né? A nível estelar. Né? Por exemplo, imagine que existe lá um determinado planeta. Né? Então, dentro daquele planeta, eles querem começar a explorar o universo. Então, eles mandam as naves deles que eles têm, né? Só que, para quê? Que tipo de ser eles vão mandar nessas expedições, né? Então, quer dizer, tem que ser alguns tipos de seres que têm a capacidade, né, de lidar com as situações mais adversas. Então, acaba que, né, você vai envolver, né, militar, você vai envolver, né, seres que, de certa forma, têm uma condição melhor, né, de lidar com adversidades, né? Então, eu acredito que talvez seja por isso que a gente tenha muito contato com esses seres, né, comandante, capitão, o que for, né, que muitas vezes estão em missão aqui no planeta Terra, trabalhando, ajudando em alguma coisa, mas não necessariamente todos os seres sejam assim, né? Eu acredito que mais esses seres que ficam, né, vagando pelo universo dos seus projetos, né, interagindo com as suas naves em diferentes locais, às vezes buscando aprender alguma coisa com um determinado ambiente, com um determinado grupo de seres, às vezes em pesquisas científicas, por aí vai, né?
Então, eu percebo muitos desses seres, né, de capitão, que estão numa linha ali de comando, de interação, mas também percebo outros tipos de seres, né? Seres que atuam mais numa linha de cura, como se fossem médicos, seres que atuam mais numa linha de pesquisadores a nível científico, né? Estudando características comportamentais, emocionais, genética, saúde, ambiente, né? Digo, ecossistema e por aí vai, né? Então, eu vejo uma mescla de tudo isso, né? Em cada equipe, digamos assim, né? Baseado no que eu já interagi com esses seres, né? Então é como se fosse esse capitão, comandante, como se fosse a linha de frente ali para lidar. Mas por trás existem seres diferentes, cada um atuando dentro do seu propósito, né? Então, quer dizer, ver como é que é uma preparação de um astronauta que sai daqui e vai para a Lua, por exemplo, né? Uma preparação extremamente rígida, né? O cara tem que ser muito inteligente, tem que ter um condicionamento físico absurdo, tem que ter uma... Enfim, é um treinamento muito intenso, né? Então eu percebo que, a nível estelar, esses seres que estão explorando o universo, digamos assim, têm que ter essas características também, né? E quem está ali na linha de frente, enfim, consequentemente terá alguma conexão militar e por aí vai, né? Só que é um militar meio estelar, né? É difícil para a gente entender isso agora, né? De repente falar, porra, como assim, né? Agora imagina se nós já tivéssemos tecnologias de naves, né, podendo fazer uma viagem para a Lua, depois para Marte, depois para Vênus. Quem a gente mandaria nessas viagens? Provavelmente seria também militares, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar do outro lado, né? E falando a nível de Astar Shihan, é uma consciência, né, universal que tem um papel estelar, só que muitas pessoas acham que é como se houvesse apenas Astar Shihan ou tudo fosse ele, né? Como se ele fosse o centro do universo, né? Na verdade, é um ser, é uma entidade. E eu acredito que esteja não tão próximo da gente quanto as pessoas imaginam, né? Talvez, em alguns anos atrás, ele estivesse mais focado aqui no planeta Terra, mas hoje em dia existem muitas equipes atuando aqui, né? Às vezes, né, as pessoas falam, tudo é no nível superior, chega até o Stash RAM. Pode até ser, mas o tempo do universo é outro, né? Então, às vezes, assim como já aconteceu no planeta Terra, milhares de anos atrás, podem ocorrer problemas, né, gigantescos e levarem dezenas de milhares de anos até serem identificados, né? Então, quer dizer, não é algo que seja... Star Shihan não é algo onisciente, onipresente, que está por dentro de tudo que acontece a nível estelar, né? Uma egrégora de um alto nível talvez esteja ali coordenando as suas questões específicas dentro do seu propósito, mas fora isso, a nível da Terra, existem várias equipes de várias origens da galáxia, cada um com a sua agenda, como eu falei, né? Cada um tem o seu propósito. Acho que seria mais ou menos isso. Então, eu também queria aproveitar para perguntar. Eu estou fazendo as perguntas mais ligeiras aqui, tá? Eu queria saber também a questão dessa determinação, porque você fala em comando estelar, eu já ouvi falar em federação intergaláctica, e são a mesma entidade ou são coisas complementares? Olha, isso é uma questão de nomenclatura, né? Uma questão de nomenclatura. Alguns vão dar o nome de comando estelar, outros vão dar o nome de confederação, né, federação, enfim. Cada um tem a sua visão sobre isso, né? Então acho que seria apenas isso, né? É claro que existem diferentes agrupamentos a nível estelar, né? Mas, enfim, cada um dá o seu nome, né, de acordo com o que cada um quer. Às vezes a gente chama uma coisa aqui por um nome, em outro país vai ter outro, ou até mesmo no mesmo país vai chamar de outra coisa, né? Eu acredito que seja a mesma coisa, né? É apenas uma questão de nomenclatura. Pode ser que exista uma diferença entre federação, entre confederação, entre não sei o que, como se houvessem hierarquias diferentes, né? Talvez eu compreenda um pouco também dessa forma, mas de uma forma geral eu não dou muita atenção a isso. Eu apenas, né, acho que é uma nomenclatura. Não, eu queria saber sobre a data limite. Depois do documentário que teve sobre o Chico Xavier, né, não com o Chico Xavier, e depois logo em seguida teve com o Laércio também,
com a mesma produtora, a mesma linha de raciocínio. Eu queria saber qual que é o seu ponto de vista sobre 2019 e a data limite. O que você acredita que vai acontecer? Na verdade, assim, eu não posso dar opinião sobre isso, porque eu não assisti nenhum desses documentários, entendeu? Eu já vi os posts que falam, né, sobre a visão do Chico Xavier e tudo mais, mas eu nunca me aprofundei muito sobre isso, nem procurei saber desses, dessas palestras, né, desses documentários, nem nada do tipo, né? Eu acredito que, assim, de uma forma geral, né, tudo são potenciais, né? Às vezes tem coisas que a gente prevê em determinado momento, né? Pode ser que aconteça tal situação em dado momento. Aquilo pode acontecer ou não, né? Várias vezes nós chegamos em momentos cruciais e fizemos mudanças fantásticas, né? Em 87 tivemos a convergência harmônica, né, que foi uma chance do planeta ali respirar, né, numa nova consciência. Em 92 tivemos a ativação do Portal 1111, que trabalhou durante 20 anos a elevação da frequência vibratória do planeta, né? Foi até 2012. Né? 2012 nós passamos também sobre um ponto, né, de transformação, de consciência, de elevação, por aí vai. Então, assim, nós superamos uma série de questões, né? Então, existe a possibilidade, né, caso existisse algo marcado para 2019, de superarmos isso também, ou não. Né? Então, assim, não tenho muito o que falar sobre isso. Eu procuro não me apegar. Isso para mim, assim, sinceramente, não faz a menor diferença. Então, se as coisas continuarem fluindo bem, se acabar aqui, enfim, para mim tanto faz, entendeu? Se a gente morrer aqui, a gente vai para outro plano, vai para outro planeta, vai para outro local, então eu não tenho nem interesse, assim, de saber mais sobre essas coisas. Sinceramente, é uma área que eu não foco, assim, não procuro estudar nem nada assim do tipo, entendeu? Então não posso nem falar mais aprofundadamente sobre isso. Independente de 2019, data limite, pelo contato que você tem com os seres, você acha que há previsão de uma intervenção desses seres, um contato maior? Você acha que os contatos serão crescentes daqui para frente? O que você acha? Bem, o que eu acho é o seguinte, assim, no primeiro ponto eu acho que é interessante falar sobre a Operação Resgate, né? Então, a Operação Resgate é muito falada, né? E muitas pessoas acham que a Operação Resgate o planeta sendo invadido por várias naves e eles acham resgatarem as pessoas aqui do planeta para algum lugar. A minha compreensão de Operação Resgate é baseada no que eu lido com esses seres e tudo que eles me orientam a respeito disso é uma outra questão. Na verdade, o planeta Terra, nós vivemos aqui uma alta negatividade. Nós vivemos também uma limitação das nossas capacidades devido à manipulação genética dos nossos corpos, né? Além disso, mais uma densidade energética absurda, né? Então, quer dizer, a gente vive num lugar que tem tudo para dar errado, né? Então, há milhares de anos atrás, quando eles começaram a formatar essas experiências de vida aqui, né, de uma forma não autorizada, né, a partir do momento que surgiu tudo isso aqui no planeta, quem estava aqui no planeta não saía mais, né, porque, enfim, tudo de ruim possível, é difícil a pessoa evoluir, progredir, né? É muito complicado isso, né? Então começaram a vir as primeiras levas de seres estelares tentando resgatar as pessoas que ficaram aprisionadas aqui dentro do processo de encarnação do planeta e por aí vai, né? Acontecia que a pessoa encarnava, ela tinha parte da consciência dela, quando ela voltava numa outra vez, tinha menos, depois menos, até chegava um ponto que ela nem sabe mais quem ela é, né? Então, quando vieram as primeiras equipes estelares de resgate, entrar no planeta e resgatar, todas elas ficaram aprisionadas também da mesma forma. Não conseguiram sair. E nisso, né, foram tentando encontrar recursos para ajudar as pessoas a se livrarem, né, dos hologramas, da dualidade, da linha de reencarnações sucessivas que as pessoas têm, né, muitas das vezes pelas crenças que elas possuem.
pela mentalidade que elas têm religiosa, escuta elas evoluírem. Né? Então, quer dizer, hoje, Operação Resgate atuando no planeta são seres que têm um gradiente de energia, que têm uma luminosidade alta, tentando ajudar no desenvolvimento de consciência das pessoas. Quando as pessoas passam por esse processo, né, de aprender mais, de estudar, desenvolver a própria energia, meditar, por aí vai, ela passa a ter uma abertura, ela passa a transformar a energia dela, ela passa a entender as coisas com uma mente, digamos, maior, né, como se ela entendesse, compreendesse de uma forma maior. Por quê? Quando a gente absorve luz, isso transforma todo o nosso ser. Né? Então, imagina que a gente está aqui vivendo com uma mente bem pequena. Quando a gente eleva a nossa luz, né, ou absorve mais luz, a gente passa a ter uma visão maior sobre tudo. Né? Porque a gente está acessando a nossa consciência que estão nas dimensões superiores. Então, coisas que a gente não entende aqui no nível tridimensional, a gente, elevando a nossa consciência, a gente consegue entender sobre uma nova ótica. Então é nisso que eles ajudam, fazer com que as pessoas, né, busquem o caminho da harmonização, do equilíbrio, se utilizem, elevem a energia delas. Com isso, naturalmente, elas vão desenvolver as capacidades psíquicas, elas vão ter uma nova compreensão sobre tudo, sobre a vida, sobre o universo, sobre tudo, sobre a espiritualidade. E quer dizer, com esse desenvolvimento, elas vão se livrar das limitações do plano terrestre, né? Todos os bloqueios a nível religioso, a nível de crenças, a nível de sociedade, por aí vai. E com isso elas vão atingir um nível de consciência que vai permitir com que elas não precisem retornar ao planeta, não precisem reencarnar aqui, que vão seguir sua trajetória fora do planeta Terra. Né? Então esse é o ponto principal de Operação Resgate. Entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece. Né? Agora, se virão naves físicas entrando num planeta, se comunicando com as pessoas com algum propósito, não sei. Talvez em algum momento. Né? Talvez atue de forma discreta ou não. A grande questão é que as pessoas precisam estar preparadas para isso. Né? Porque a vida hoje é uma fantasia. Né? Tudo que a gente vive aqui é uma fantasia. Né? As pessoas têm ali a vida delas e elas vivem como se fosse só aquilo ali e tal, seguindo o fluxo, né? Seguindo aquela rotina normal. Aí imagina, começa a entrar naves aqui e mudar toda a estrutura, né? Enfim, as pessoas iam surtar, né? Iam começar a agir de forma irracional, por medo, né? Por não saber lidar com isso. Não quer dizer, seria uma desgraça absoluta, né? Não quer dizer, eu acredito que esse tipo de interação mais próxima possa, acontecer de uma forma discreta, ou dois, daqui a muito tempo, quando houver um nível de maturidade maior. Né? Então, é mais ou menos isso que eu acredito. Agora, essa interação interdimensional é algo que existe desde sempre. Né? Essa interação com esses seres que são de outras dimensões, fora do plano físico, isso sempre existiu, sempre vai continuar existindo. Né? Basta a pessoa chegar num nível de consciência que ela consiga ter esse tipo de interação. Certo. E outra questão também assim, o que seria o ser espiritual assim? Por exemplo, eu tive experiências muito tempo atrás, sempre 2 e pouco da manhã, 3, um espírito sentado na minha cama, certo? Na época, né, assustado, fui conversar com o padre e ele falou assim, não, só reza pro espírito. Só isso que eu fazia, mas aí hoje eu fico intrigado com isso. Esses tipos de seres são o quê? São seres normais, como a gente. Estão apenas numa outra realidade. A questão é a seguinte, como eu falei, existem várias dimensões, né? Na dimensão que a gente se encontra, por ser mais densa, mais pesada, a gente tem que fazer um esforço muito maior, um esforço a nível de manipular a nossa luz, a nossa energia, a nossa consciência, até chegar num ponto de desenvolvimento para perceber isso com mais clareza, né? Não quer dizer, as pessoas que já estão envolvidas, né, você já teve essa experiência, né? Várias dessas pessoas que estão envolvidas com a espiritualidade, acabam desenvolvendo essa percepção, né? Porque estão buscando isso, né? Agora, se você fala de sociedade como um todo, a maior parte das pessoas
não entende isso, né? Ou nunca não sabe como se desenvolver para perceber as outras dimensões, de uma forma assim dizendo. E para os seres que já estão numa outra dimensão, é muito mais fácil deles interagir com a gente, com nossa realidade aqui. Né? Por quê? Porque é uma realidade mais sutil, onde eles conseguem desenvolver com maior facilidade essas capacidades psíquicas. Né? Como se fosse, ele dá um comando mental, a resposta de energia é muito mais rápida. Né? A pessoa tem um controle maior sobre a energia, sobre as criações a nível mental e por aí vai. Né? Então, todos esses seres que estão numa outra dimensão, um pouquinho mais sutil que a gente, têm uma facilidade maior de interagir com a gente. Né? Então, quer dizer, o que pode ser esse ser? Pode ser alguém que viveu aqui no planeta, tal, morreu, desencarnou, foi para uma outra realidade. Né? Pode ser alguém que tem alguma conexão contigo de outras vidas. Pode ser alguém que tem uma conexão contigo a nível familiar. Pode ser alguém que estava andando pela rua, entrou na tua casa e foi ver o que era. Pode ser, sei lá, pode ser inúmeras possibilidades, né? Mas assim, é normal, um ser de uma outra realidade, uma outra dimensão, né? Como as pessoas chamariam, falariam, um espírito e tal, né? Então quer dizer, você fez o que você pôde ali naquele momento, né? Orar, tal, né? Fazer uma prece. Para quê? Para pedir para alguma hierarquia de luz remover aquele ser dali, né? Porque você não sabe por que ele está ali, né? De repente pode estar te atrapalhando ali, né? E você não sabe, né? Então é normal esse tipo de interação, né? Você fazer uma oração, uma prece, ou chamar os amparadores, hierarquias de luz para encaminhar aquela entidade dali para não te atrapalhar, né? É mais ou menos isso. Que eu tinha visto uns meses atrás, tipo ano passado, assim, sobre umas bolas pequenas, umas esferas, tem uns vídeos que aparece no YouTube e tal, que tá a pessoa na casa, assim, fica flutuando, sabe? E umas orcas pequenas, assim, né? E eu acabei vendo, por acaso, no início do ano aqui, no terreno do meu vizinho aqui do lado, que agora ele se mudou, e ela assim, olha, que eu vou te falar o que mais pareceu, parece uma bola de sabão, uma bolha de sabão, só que grande, assim, tamanho de mais ou menos desse tamanho, assim, tamanho de uma laranja. E ela, assim, parecia como se fosse uma borboleta flutuando, e não era bolha de sabão, né? O meu amigo nem estava em casa, porque ela escolhia para onde ela queria ir, e ela ia bem lentamente. Eu estava assim na frente da casa ali, porque eu passei a observar mais o céu, né? Foi à noite, início da noite, e ela ficou assim, eu via ela por cima do muro. Aí, só que na época que eu vi isso, eu não tinha associado o que era aqueles vídeos, igual que eu vi nos vídeos. Né? Na hora não caiu a ficha. Depois que eu fui, né, me tocar, puxa, igual que eu vi nos vídeos. Então tem gente, eu vi alguns comentários em vídeos que eu assisti, tinha uns comentários, embora de americano, estava em inglês, mas eu botava ali para traduzir, para entender melhor. Gente que falando que, na verdade, tem um ser do lado daquela bola, né? Então, só que a tua opinião, o que você sabe sobre isso? Você sabe alguma coisa, se você já viu? Entendi. Olha, eu percebo isso como se fossem esferas de energia, né? Então, assim como eu percebo, como se houvesse uma bolha ali, é uma bolha energética. Né? Só que existe também a possibilidade disso ser uma forma de vida interdimensional, né? Então, quer dizer, pode ser que isso seja uma forma de vida, né? Enfim, não existe apenas humanos, né? Por exemplo, a gente tem diferentes formas de vida aqui, diferentes reinos, né? Temos, sei lá, de tudo. Temos insetos, tem anfíbios, tem, né, crustáceos e tudo mais. Então, quer dizer, numa outra dimensão pode ser que isso seja uma forma de vida daquela dimensão específica, né? E que a gente esteja captando em um determinado momento, né? Então, por essa inteligência, né, de se deslocar como se tivesse vontade própria, é que eu às vezes eu me questiono se é apenas uma bolha energética ou se de fato poderia ser uma forma de vida. Né? E, enfim, eu acredito que existe essa possibilidade. Né? Eu já visualizei outras formas de vida que não necessariamente era um ser ali falando. Né? Por exemplo, já fiz tratamento em várias pessoas que existiam ali um simbionte acoplado energeticamente. Né? É como se fosse
um bicho ali, como se fosse uma minhoca, alguma coisa assim grande, conectado no corpo da pessoa, drenando, né? Puxando energia dela, né? Então, quer dizer, são formas de vida de outras dimensões. Então, existe a possibilidade dessa ser uma também. Outra possibilidade também é ser uma tecnologia interdimensional, né? Então, por exemplo, imagina, né, que um determinado grupo de seres, uma nave, sei lá, focaliza um ponto de luz naquele ambiente e emana uma série dessas esferas como se fossem robôs para, sei lá, fazer qualquer coisa naquela região, interagir com uma pessoa, com um determinado ambiente, enfim. Enfim, quando a gente fala de tecnologia, não apenas é essa parte física densa, né? Mas pode ser também coisas holográficas, energéticas e por aí vai. Então, enfim, sobre essas formas eu não tenho certeza absoluta do que se trata, né? Mas são coisas assim que eu penso, né? Que são possibilidades, né, para esse tipo de coisa. Então, eu queria aproveitar. Eu estou avisando, a Elis teve um problema e teve que desligar, sair do Hangout. Então, eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte: está me ouvindo? Tranquilo. A gente conversou, o Hangout anterior foi com o Chico Penteado, e a gente conversou longamente sobre reptilianos, sobre dragões e tal. E o que ele afirmou é que os dragões e os reptilianos são seres espaciais que já estavam na Terra antes de chegar o pessoal das Pleiades e implantar o projeto Terra, e que eles recusaram-se a participar disso e que eles ficam cuidando da vida deles aqui, colocando esse tipo de ser para sugar bioplasma, as pessoas, eles ficam roubando partes da energia de vida das pessoas. O que você tem a me dizer sobre isso e se realmente existe esse conflito entre os pleiadianos e os reptilianos? Entendi. Olha assim, bem, eu entendo os reptilianos como uma outra raça, né? Normal. E assim, como aqui no planeta nunca teve nada, nenhum projeto específico, né, com o planeta Terra, enfim, era uma área onde cada um poderia fazer o que quisesse, né? Então foi assim durante muito tempo, né? Então nós tivemos Anunnakis aqui, tivemos diferentes civilizações aqui no planeta, coexistindo e tal. E muitas vezes essas coisas, né, que a gente fala sobre ser bem ou ser do mal, na verdade são apenas divergências de proposta, divergências políticas, né? E por aí vai, né? Os Anunnakis, quando eles vieram aqui para o planeta, né, parte deles era reptiliana, né? E como se fala em Anunnaki, a gente não está falando sobre uma genética específica, né? A gente está falando sobre um grupo de seres, né, que tinha de todos os tipos, né, de origens genéticas possíveis, né? Então, quer dizer, eles também tiveram presente aqui no planeta, né? Agora, eu não sei até que ponto, né, essa visão deles, né, tipo, a gente estava aqui antes, tal, eles que vieram depois atrapalhar, tal. Não sei até que ponto isso procede, sinceramente, né? Mas, enfim, o fato é que o planeta passou por mudanças, né, mudanças de proposta também, né? Então, quer dizer, se eles continuam aqui, muitas das vezes, atuando, né, de uma forma não autorizada, né, com grandes manipulações da sociedade, por aí vai, eu acho que isso aí não é uma justificativa plausível, né? Apenas falar e cheguei aqui primeiro, vou aqui ficar, quem não quiser, vai embora, né? Acho que na medida em que existe um consenso intergaláctico sobre uma proposta sobre determinado lugar, aquilo tende a prevalecer, né? E os grupos que não aceitam aquilo, né, aí acabam atuando de uma forma como adversários, como oponentes daquela proposta de vida, né? Então é por isso que existe o umbral do planeta Terra, né? E existem também diferentes seres operando nessa área, que é como se fosse uma área, né, onde tudo pode acontecer, né? Onde eles podem fazer as coisas mais bizarras possíveis, que, enfim, vai acontecer ali e tá tudo certo, né? Como se fosse uma área neutra ali, né? Onde não existe um interesse de hierarquias, enfim, bater de frente e resolver essa situação, né? Porque
quando se fala em umbral, né, não é apenas aquela visão espiritual, né, que é o purgatório das almas e por aí vai. Né? Na verdade, aquilo é uma brecha interdimensional, né? Uma camada densa, como se fosse criada artificialmente por egrégoras estelares, né? Que também estavam nessa proposta de seguir a proposta evolutiva de determinado plano, ou que haviam determinado para aquele planeta, né? Por exemplo, no caso da Terra. Né? Então, quer dizer, o umbral da Terra... Sem te interromper, até onde eu consegui me informar, o umbral, na verdade, era o plano que a Terra existia. E que nós estamos um oitavo abaixo por uma medida de segurança para a gente poder viver aqui sem esse contato tão intenso com o umbral. Procede isso para você? A minha percepção de umbral é uma área que também é uma área multidimensional. Não existe apenas um plano ali, umbral. Né? É uma área onde existem diferentes níveis de energia, né? Cada um ficando cada vez mais denso, né? Como se fossem subcamadas interdimensionais. Né? E, enfim, na camada mais leve, superficial, aí tudo bem, entra aquela parte do espiritismo, né? De seres desencarnados, por aí vai. Só que essa nem é a parte pior, né? Existem outras camadas que são muito mais críticas, né? E essas outras camadas têm grandes cidades espirituais, né? Grandes seres que atuam como rebeldes, né? Como não querem seguir essa proposta do planeta, essa proposta de expansão na luz e por aí vai, nem nada. Né? Querem atuar de forma independente, né? Digamos assim. E que também existem uma intercomunicação com outros setores da galáxia, né? Da mesma forma como nós interagimos com seres de outras realidades, através dos umbrais, eles conseguem, por portais interdimensionais, acessar esses pontos da galáxia onde existem outros agrupamentos de seres rebeldes, digamos assim, né? Que se opõem a essa proposta. Né? Então, quer dizer, existe essa atuação de seres rebeldes, exilados, negativados, como a gente costuma chamar, através dos portais do umbral, inclusive com o uso de tecnologia, uso de naves interdimensionais e por aí vai. Então, quer dizer, não é apenas aquela área onde existem os seres lá andando como se fossem zumbis, tal, caindo nos pedaços. Existe uma parte tecnológica onde sustenta toda essa matriz de negatividade do planeta. Né? Então, é aí que existe o trabalho, né, dos reptilianos, draconianos, zetas, e toda a parte de seres greys, toda a parte de seres que se opõem a esse processo evolutivo, né, pela luz, que é uma referência da Via Láctea como um todo. Né? Então, é por isso que existe essa questão de dualidade, não apenas no planeta Terra, como a gente acha aqui, mas é a mesma coisa em outras dimensões. Né? É claro que em dimensões mais sutis, a gente vai ter uma condição de estar conectado com a luz de uma forma bem mais fácil. Mas ainda assim a gente vai se deparar com outros tipos de seres que não vão seguir essa proposta. Entende? Não quer dizer, a nossa vida aqui no planeta começou assim, por manipulação genética, enfim, coisas que são completamente bizarras, né? Então, quer dizer, por isso a gente já tem uma ideia, né, de que não é apenas pura luz e amor. Existem muitos grupos atuando de uma forma que não é tão legal assim. E você confirma que os pleiadianos é que estão tocando o projeto da Terra agora, principalmente nessa parte de controle desses outros caras contrários? Como é que é isso? Olha, eu acho que assim, os pleiadianos, eles têm uma capacidade de marketing muito grande, entendeu? Então eles falam como se só eles estivessem fazendo alguma coisa aqui no plano da Terra, né? Como na verdade não é isso, né? Muito do trabalho dos pleiadianos é para corrigir as falhas que eles mesmos criaram aqui, né? Então não é por pura bondade, porque são, né, resolvendo todos os problemas do mundo, né? É porque a matriz genética da gente aqui veio de Pleiades de 5D, né? Então, quer dizer, eles criaram vários dos projetos aqui que não deram certo, né? Na verdade, até mesmo
os próprios Anunnakis são um grupamento rebelde exilado de Pleiades, né? Exilado em Nibiru. Então, quer dizer, eles, de certa forma, eles têm responsabilidade pela zona que aconteceu aqui no planeta Terra. Então, eles atuam aqui de uma forma mais pública, tentando, de certa forma, corrigir essas questões, né? Foram geradas pelo próprio povo deles, né? Então, essa é a minha percepção, né? Embora eles não tenham, não costumam falar sobre esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, como eu disse, cada egrégora estelar tem a sua agenda, né? Por exemplo, todo o sistema de defesa do planeta Terra é arcturiano, não é pleiadiano, né? Porque a tecnologia arcturiana é mais avançada. Os portais interdimensionais, né, conectam o planeta Terra com outros locais mais distantes da galáxia, também é arcturiano, né? Então, quer dizer, a função dos pleiadianos é ajudar, né, de certa forma, as pessoas a evoluírem, né, ajudarem nessa operação resgate também, né? Mas existem vários outros tipos de seres que também estão fazendo a mesma coisa, né? Às vezes não tem interesse nenhum de aparecer publicamente. Estão fazendo o trabalho deles e acabou, né? Então é mais ou menos assim como eu enxergo isso. E só para completar, como é que você coloca a grande fraternidade branca nessa história toda? Entendi. A grande fraternidade branca, eu acho que atua nas dimensões um pouco mais sutis do planeta, né? 5D, por aí vai. E eles têm uma interação com as hierarquias estelares também, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes existem corpos que são armazenados nos templos da fraternidade branca e tudo mais. Então a fraternidade branca tende a atuar nesse ensinamento, né, de trabalho com a luz, né, nesse desenvolvimento de consciência, né? Então existem esses mestres assim, de alto nível, que é como o Chohans e tudo mais, mas cada pessoa que vive no planeta, né, após desencarnar, todo esse processo todo, pode vir a ajudar dentro da fraternidade branca, né, atuando em diferentes processos, resgate, cura, ascensão, né, ajudando a trabalhar, enfim, é uma força-tarefa de ajuda ao planeta Terra a evoluir, né, aos seres a desenvolverem sua consciência, né? E nem sempre a fraternidade branca existiu aqui, né? Ela passou a surgir quando começaram as primeiras manifestações, né, de interações científicas aqui não autorizadas, né? Mas assim, no início eles nem tinham tanto poder para fazer alguma coisa, né? Porque, enfim, era uma área livre onde poderia fazer qualquer tipo de coisa, né? Então eles não tinham controle nenhum, né, sobre as coisas que estavam acontecendo aqui, né? Poderiam estar uma tentativa de ajudar, mas não são responsáveis pelo planeta Terra, né? Mas um grupo ali tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, né? E hoje eles atuam dessa forma também, ajudando as pessoas no desenvolvimento, né?